E a luta entre Alex Poatan e Jiri Prochazka ainda continua dando o que falar. Após uma grande polêmica sobre uma possível interrupção precoce do árbitro na luta, tanto Jiri Prochazka quanto o seu treinador resolveram comentar sobre esse fato nessa semana. A equipe toda de Jiri, inclusive o próprio lutador, disseram que o árbitro errou em parar a luta, e Jiri estava completamente acordado naquele momento em que caiu, dizendo ainda que o tcheco poderia ter revertido o resultado da luta. Veja agora exatamente o que o treinador de Jiri disse sobre a paralisação prematura do árbitro na luta, que deixou o mundo do MMA inquieto. O treinador de Jiri, Martin Karaivanov, concedeu uma entrevista essa semana, e disse o seguinte sobre a decisão de Mark Goddard de parar a luta naquela altura do confronto. Para mim, pessoalmente, terminou muito cedo, o árbitro deveria ter deixado rolar. Foi um torneio único, além de uma disputa pelo título no Madison Square Garden, então as apostas eram altas. O fim foi realmente prematuro. Jiri disse que estava apagado, mas expressou isso de forma infeliz. Talvez ele estivesse um pouco desnorteado com aquelas cotoveladas, mas, novamente, em quais de suas lutas ele não esteve? Suas pernas caíram, mas a filmagem mostrou que ele sentiu seu oponente imediatamente depois. Falei com ele, e ele me confirmou que quando caiu de costas viu Pereira normalmente, e percebeu que precisava se levantar. Ele estava simplesmente consciente, e a decisão foi precipitada. Não adianta falar sobre o que aconteceria se. Mas, na minha opinião, ele teria dado a volta por cima e tudo teria sido diferente. Mas isso não é uma reclamação da minha parte, já chegamos a um acordo, é apenas uma declaração. Estamos reconciliados e equilibrados com o que aconteceu. Vale destacar que o próprio Jiri Prochazka ficou bastante incomodado com a interrupção dessa luta, e chegou a dar uma declaração nessa semana, dizendo que não concordava nem um pouco com aquela decisão do árbitro de parar a luta. Confira o que Jiri disse. Eu poderia ter vencido essa luta. O árbitro parou muito cedo, mas eu não queria queimar ele imediatamente. Conhecendo o tipo de lutador que sou, foi uma finalização precoce para mim. Ele me desligou por um momento, mas quando caímos, liguei novamente. Nessas situações, sou ensinado a continuar e superar o momento difícil. Não encaro o jogo como uma derrota, é apenas um resultado negativo para mim. Vejo a derrota como algo fatal, o que não é o caso nessa situação, porque estou vivo, acredito e sigo em frente. Agora tenho que vencer alguém entre os 5 primeiros, para provar novamente minhas qualidades, e desafiar o campeão. Quero outra partida o mais rápido possível. Jiri ainda deixou claro que na opinião dele, o árbitro tinha que ter parado a luta, só quando Jiri estivesse totalmente fora de si, e não esboçasse mais nenhuma reação dentro do octógono. Confira. O árbitro poderia ter intervindo no máximo 2, 3, 4 segundos depois de terminar. Sei pela minha natureza que posso reverter a pior situação da partida, e sabendo dessa informação, o árbitro não deveria ter terminado antes que eu estivesse totalmente fora, e o meu oponente me batesse como um cadáver. Só então ele pode parar. Acredito que teria dado a volta por cima. Cometi um erro e paguei por isso. Só isso. E também nessa semana, a declaração do veterano de MMA, Matthew Brown, bombou no mundo do MMA, após ele apelar para os árbitros deixarem a luta terminarem de vez, ao invés de querer interromper o confronto toda hora, e cedo demais. Confira o que Matthew Brown disse sobre esse assunto. Isso é o que fazemos para viver, dá uma chance ao cara. Vimos algumas reviravoltas insanas. Para ser justo com os árbitros, é muito subjetivo. Você tem uma fração de segundo para tomar uma decisão. Então é meio difícil comparar uma luta com outra. Tem certas coisas que eles procuram, e eles têm uma fração de segundo para mudar toda a carreira de um lutador, ali mesmo. A situação que eles estão é muito difícil, mas ainda era cedo. Eu também não acho que ele teria saído. Acho que Alex teria finalizado, e Jiri provavelmente teria sofrido mais dano. Eu acho que isso teria acontecido, mas prefiro vê-lo receber esse castigo, e usar sua espada ou escudo de maneira adequada.
É uma situação difícil, especialmente quando tenho certeza de que os árbitros aprendem sobre concussões e saúde cerebral, e coisas assim, e isso torna tudo complicado, quando você sabe que isso pode afetar negativamente o cara, pelo resto da vida. Matthew Brown ainda exaltou toda a humildade de Jiri Prohaska, em não ficar querendo acabar com a decisão do árbitro em público, logo após o confronto. Confira. Definitivamente era cedo. Não creio que haja qualquer dúvida sobre isso, especialmente a este nível, e especialmente ao nível do campeonato. Não que deva haver uma diferença, mas deveria haver uma diferença entre amador e profissional. Nesse nível, certamente era cedo. Pessoalmente, acho que é a humildade do Jiri que vem dele. Acho que se fosse a pior paralisação do mundo, você não o veria reclamar. Ele poderia dizer algo sobre isso, mas não acho que ele reclamaria. Ele é exatamente esse tipo de cara. Ele tem o espírito de samurai correndo em seu sangue. Não acho que você ouvirá dele nenhuma reclamação real, e tenho muito respeito por ele, por se comportar dessa maneira. Mas o árbitro, você apenas tem que deixar para lá. Com certeza esse assunto deu muito o que falar, e agora com essas novas declarações de Jiri e seu treinador, muitas pessoas ficaram ainda mais inconformadas com a decisão de Mark Goddard naquele dia. Porém, assim como Matthew Brown disse, temos que entender o lado do árbitro, que está ali única e exclusivamente, para garantir a integridade dos lutadores. Talvez alguns poucos segundos a mais, seria o suficiente para deixar Jiri afastado do octógono, por muito mais tempo do que ele já vai ficar. Vale ressaltar também, que a comissão de médicos do UFC, suspendeu Jiri Prohaska por tempo indeterminado após a luta contra Poatan, e Jiri não pode treinar até que os médicos o liberem para esse tipo de atividade, como forma de assegurar sua saúde. Sendo assim, a saúde dos lutadores é coisa séria para o UFC, e a integridade dos atletas estão sendo colocadas em primeiro lugar, o que às vezes fazem com que os fãs se irritem com a paralisação, em um dos momentos que mais empolgam o público presente. Mas e você, espectador do canal, você acredita que a derrota de Jiri era certa, mesmo que o árbitro deixasse a luta correr por mais alguns segundos? Ou você pensa que o tcheco poderia dar a volta por cima, e vencer Alex Poatan de forma totalmente inesperada? Deixe a sua opinião nos comentários pra gente trocar uma ideia. Se você gosta de verdade de MMA, e gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das lutas, sem dúvidas vai valer muito a pena você dar uma conferida nesses outros dois conteúdos, que estão aparecendo na tela. Esses dois vídeos são de extrema importância, e tenho certeza absoluta que você vai curtir bastante, e vai ficar bem informado das últimas notícias que vem acontecendo no mundo do MMA. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar na divulgação do conteúdo. Tamo junto e até a próxima!